Eu vou abreviar o meu discurso, senhor presidente, para viabilizar, tão logo seja possível, a votação dessa medida provisória que tem seu prazo esgotando nesta data. Vou me referir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, à grave questão das pesquisas eleitorais. Há muitos casos graves que vêm se repetindo, eleição após eleição. Em Blumenau, o prefeito Napoleão Bernardes não teria nem chegado ao segundo turno. Em Florianópolis, quem ganharia era o hoje deputado eleito Jean Loureiro e não o prefeito César Souza Júnior, valesse o que diziam as pesquisas às vésperas das eleições. Mas o erro, entre aspas, mais grave aconteceu em Joinville. No sábado, dia 30 de outubro de 2014, o IBOPE publicou no jornal, no rádio e na TV sua pesquisa, dizendo que o prefeito Udo Deller seria derrotado por uma margem de 18 pontos percentuais. No domingo, ele era eleito com uma folga de 9,5 pontos percentuais. Quer dizer, o IBOPE errou em apenas 27,5%, o que representa nas eleições da maior cidade catarinense cerca de 100 mil votos. Nessa eleição, os erros se repetiram por todo o país. No Rio Grande do Sul, o governador eleito Ivo Sartori não disputaria o segundo turno, ficaria em terceiro lugar com 23% atrás da ilustre nobre senadora Ana Amélia. Abertas as urnas, Sartori não só se qualificou para o segundo turno, como foi o primeiro colocado naquele primeiro turno. Se dependesse das pesquisas, os cariocas e fluminenses teriam escolhido para duelar no segundo turno com o governador eleito Luiz Fernando Pezão, o ex-governador Antony Garotinho. Esse tinha, segundo as pesquisas, 27%. Obteve apenas 19,7%. Divulgadas meses, anos antes dos pleitos, as pesquisas têm um efeito desanimador na militância e reduz as possibilidades de apoios aos candidatos sem chance de vencer, segundo as pesquisas. Publicadas nas vésperas das eleições, dizendo que a margem de erro é mínima e que tem 95% de possibilidade de acerto, muitas dessas pesquisas tiveram grande força na indução dos resultados. Em qualquer competição, poucos insistem em apoiar o perdedor. É assim no esporte, é assim na política. Quem quer patrocinar um time lanterna do campeonato, quem vai dar sua contribuição, abrir as portas de sua empresa, mobilizar apoios ao coitado do candidato
que a pesquisa qualifica com chance mínima de vencer. Por essas razões, apresentei no dia 7 de novembro de 2012 uma proposta de emenda constitucional estabelecendo a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais desde os 15 dias anteriores à data da votação. Matéria idêntica havia sido aprovada pelo Congresso Nacional através de projeto de lei, mas o Supremo Tribunal Federal julgou contrária às normas de liberdade da informação previstas na Constituição Federal e, assim, essa mudança, segundo o STF, não poderia ter sido feita por lei. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Antônio Dias Toffoli, acaba de publicar uma entrevista questionando também o papel das pesquisas e diz expressamente: o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a proibição da publicação 15 dias antes da eleição. Mas hoje, a Corte Suprema é outra e muitos países proíbem a publicação nesse período. Palavras do presidente do TSE. Vossa Excelência, me concede a parte. Atento. Com grande prazer, deputado Valdemir Moca. Senador Luiz Henrique, eu só quero dizer que nesse pleito, também no estado do Mato Grosso do Sul, houve um erro, para mim, eu acho assim, que vai corroborar o que Vossa Excelência está dizendo. O candidato no segundo turno, Reinaldo Azambuja, teria 49% dos votos e o senador Delcídio 51% dos votos. Ocorre que na eleição, que o estado inteiro percebia que não ia dar o resultado. E aí o deputado federal Reinaldo Azambuja, ele teve 55, quase 56 e o senador 45. Quer dizer, é um erro. Quer dizer, estava perdendo de 2 e ganhou de 11 pontos. Eu acho que isso um dia antes da eleição. A eleição é no domingo, publica-se no sábado, lá na televisão. Então, Vossa Excelência tem razão numa coisa. Publicado antes, há um abatimento daqueles que estão ajudando o candidato. Isso cria dificuldade. Eu tenho certeza que muita gente já perdeu ou já ganhou a eleição, principalmente eleições disputadas, com essa questão. Então, essa questão de você realmente disciplinar o tempo que se pode publicar pesquisa, eu acho que ela é de grande validade. Tem que ter um tempo, não é possível isso que está acontecendo, porque não é só a questão do Ibope, vários institutos, e aí tem uma coisa a mais. Tu cria um instituto, sei lá, nunca ouviu falar, e em nome daquele instituto se coloca e se divulga resultado. As pessoas dizem que isso não influencia a eleição. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que influencia e às vezes pode ser até decisivo numa eleição, principalmente as eleições muito disputadas. É uma parte no sentido de querer colaborar com esse debate que eu acho que é muito importante, que é disciplinar a divulgação dessas pesquisas com fins de eleição. Eu agradeço a Vossa Excelência e reitero aquilo que falei, que Vossa Excelência destacou, senador Valdemir Moca. Se a publicação das pesquisas, meses antes da eleição, é desanimadora da militância, desmobilizadora de apoios, imagina publicada na véspera da eleição, em rede de televisão, com todo o alarde
atento a essa mudança de opinião, que, segundo o ministro Dias Toffoli, se processa no Supremo, e tendo em vista os desacertos generalizados e os desencontros das pesquisas eleitorais, espero que a Comissão de Justiça do Senado Federal e o plenário desta Casa acolham o parecer do senador Randolfo Rodrigues, que se manifestou plenamente favorável à emenda de minha autoria a que me referi. Evidentemente que a publicação de pesquisas às vésperas da decisão do eleitor beneficia diretamente os candidatos mais ricos e poderosos. Uma parte das lideranças políticas brasileiras é proprietária de jornais, emissoras de rádio e de TV. O direito de publicar pesquisas no calor das disputas beneficia diretamente quem pode pagá-las e publicá-las. E isso tem relação com o pequeno grau de renovação das representações dos estados no Congresso Nacional. Faço aqui, portanto, um apelo aos meus pares, no sentido de que votemos essa emenda constitucional, que dentro dos diversos itens da reforma política inadiável, como mandatos de 6 anos sem reeleição, eleição simultânea a cada 6 anos, propaganda eleitoral ao vivo no rádio e na televisão, fim das coligações nas eleições proporcionais, adoção da cláusula de barreira para permitir que o povo brasileiro se expresse por partidos efetivamente ideológicos, fidelidade partidária, punindo não apenas com a perda do mandato aquele que trocar de partido sem motivação, mas também uma inelegibilidade por 8 anos. Além desses itens, é fundamental que o Congresso regulamente essa questão das pesquisas. Não apenas no que se refere à minha emenda, proibindo a divulgação 15 dias antes dos pleitos, mas também estabelecendo um padrão. Senador. Um padrão e o fim da manipulação da opinião pública. Concedo a Vossa Excelência com prazer ou à parte. Senador Luiz Henrique, nós ainda vamos falar durante muito tempo sobre o pleito de 2014. Não só sobre o aspecto de pesquisas e dos erros gravíssimos que foram cometidos em vários cenários, não só em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Mato Grosso do Sul, em vários. Não só sobre esse, mas sobre também como a campanha foi realizada e a reforma política que está caminhando. Mas eu queria dizer e aproveitar a presença de Vossa Excelência na tribuna, como sempre, oportuno, judicioso, competente e trazendo um tema crucial nesta hora. Mas eu queria aproveitar a sua presença como relator do projeto de lei complementar que a Câmara já aprovou e que o senador Pedro Simão e o senador Paulo Paim e eu, aqui, desde o ano passado, sempre na Comissão de Assuntos Econômicos, sob vossa relatoria, que trata da mudança do indexador da dívida dos estados e municípios com a União. E o presidente Renan Calheiros, que está comandando esta sessão, fomos lá e ele nos deu a garantia de que, como havia sido acordado, e apenas para relembrar de memórias fracas, que não sabem que este projeto já foi aprovado na Câmara e que cabe a última palavra ao Senado Federal, e essas memórias por má-fé, desinformação ou por simples ato de ignorância política, estão dizendo que
é preciso encaminhar a matéria. O presidente Renan Calheiros, agradecemos à bancada gaúcha, senador Renan Calheiros, pelo compromisso de votar a questão do indexador, porque esse é o maior problema que tem o governador José Ivo Sartori, que sai dessa eleição com esse grande desafio. Então, eu queria agradecer ao senhor em nome da bancada e pedir ao relator, senador Luiz Henrique, que faça essa parte, para que esta matéria não saia do mês de novembro de votação, porque ela é crucial para os estados brasileiros, especialmente para o Rio Grande do Sul. Muito obrigada, senador Luiz Henrique, muito obrigada, presidente Renan Calheiros. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo aparte, já concederei a Vossa Excelência, e para fazer um apelo aos membros da comissão para que compareçam na próxima terça-feira. Há dois assuntos fundamentais a serem aprovados. Um é este, que modifica os indicadores da dívida, que vem sacrificando, expoliando as fazendas estaduais. E o outro é que restabelece validade a ilustre senadora Lúcia Vânia. Concedo a parte a Vossa Excelência. Pela a sua exposição quanto à questão das falhas nas pesquisas eleitorais publicadas, porque essas pesquisas, existem métodos matemáticos que são científicos, não admitem erros, e fora daquela margem de erro previsto. Hoje são métodos desenvolvidos e atualizados por Harvard, o SPSS, é o programa, o software mais desenvolvido no mundo para se testar e fazer essas pesquisas. Então, eu vou além. Quando existir erro fora da margem, o Instituto tem que ter seu alvará cassado e uma multa significativa para o profissional responsável pela pesquisa, porque, de fato, essas pesquisas brasileiras têm criado distorções significativas em nossas eleições. Vossa Excelência tem toda a razão. E isso nós poderemos fazer através projeto de lei. Eu concito, inclusive, Vossa Excelência a propô-lo, se é que já não há em tramitação nesta casa, porque é inexplicável. O caso de Joinville, como outros tantos, são inexplicáveis. O prefeito, no sábado, pela pesquisa, vai perder por 18 pontos. No domingo, ele ganha por 9,5 pontos. Um erro de 100 mil votos. Não é possível que isso continue acontecendo impunemente. Vossa Excelência tem toda a razão. E esta casa tem todo o poder para fazer essas modificações que aprimorem a democracia brasileira. Muito obrigado. Senador Luiz Henrique, por gentileza. Citei o parecer de Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues, e quero cumprimentá-lo pelo brilhantismo do seu parecer. E espero que já na próxima semana nós aprovemos essas matérias. Caro senador Luiz Henrique, quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa dessa proposta de emenda constitucional número 57, que trata de um assunto que nunca esteve tanto na pauta. Sabidamente, Vossa Excelência apresentou em tempo esta iniciativa constitucional, tratando de uma realidade ao qual Vossa Excelência, digamos assim, foi vítima. E, em especial, no primeiro turno desta eleição, o Brasil todo foi vítima. Foram Com a palavra, Vossa Excelência. Já concluindo, presidente. E o primeiro turno dessa eleição, senador Luiz Henrique, o Brasil todo viu a discrepância que existe com os resultados das pesquisas eleitorais. Veja que até na pesquisa presidencial houve uma distância enorme
dos resultados das pesquisas com o resultado da própria eleição presidencial de segundo turno. Portanto, senador Luiz Henrique, hoje é uma necessidade o debate sobre essa matéria. Eu digo a Vossa Excelência que é necessário nós, então, de imediato, darmos cabo ao debate na Comissão de Constituição e Justiça e levarmos o quanto antes a voto o meu relatório e, obviamente, a proposta de Vossa Excelência, que hoje é uma necessidade para a democracia brasileira. Então, queria cumprimentar Vossa Excelência e me coube a honra, então, de ser o relator. E hoje eu digo que é uma necessidade urgente o presidente Vital do Rego, da nossa comissão, colocar essa matéria para o debate e para o voto na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Eu agradeço a Vossa Excelência. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral está se propondo, inclusive, a reunir os institutos. E disse que não se trata de erros, entre aspas, que beneficiem esse ou aquele partido, mas é uma pletória de erros, em geral, que assolam as eleições desse país. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e, mais uma vez, o parabenizo pelo seu relatório. Muito obrigado.